história de Alter do Chão está diretamente ligada à chegada dos portugueses ao Brasil. A vila era habitada por indígenas e, com as expedições portuguesas, se tornou fonte de mão de obra escrava. Assim como toda a Amazônia, Alter do Chão também foi uma grande área de abastecimento de indígenas e drogas do sertão para a metrópole. A região foi palco de revoltas como a cabanagem e presenciou muitas violências. O contato com a colonização foi determinante para as comunidades indígenas de Alter do Chão, que ainda hoje carregam as cicatrizes e lutam para manter a identidade e o espaço onde moram. Bem-vindos ao quarto episódio do Piracaia. Eu sou Kellen Barreto e nesse episódio vamos conversar com lideranças indígenas de Alter do Chão, mergulhar em suas histórias e ouvir como as comunidades indígenas se sentem ameaçadas nos tempos de hoje. Esse episódio vai ser um pouco diferente dos outros, ele vai ser dividido em 2 blocos. No primeiro, vamos conversar com Jaciara Borari e depois temos recados que outras lideranças indígenas enviaram pra gente. Vamos ao primeiro bloco. Jaciara Borari é tesoureira da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós. Com 25 anos, é uma das lideranças da nova geração e usa a força jovem para lutar pelos direitos indígenas. Jaciara, bem-vinda. Oi, tudo bem? Jaciara, eu queria que você se apresentasse pra gente. Quem é Jaciara Borari? Bom, eu sou Jaciara Borari, sou indígena da aldeia de Alter do Chão, que fica no oeste do Pará, do povo Borari. Também faço parte, né, como já foi citado, da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós. Também faço parte do Engajamundo, que é uma organização onde tem jovens, né, então é uma organização de jovem para jovem, onde a gente fala sobre várias temáticas, dentre elas mudanças climáticas, gênero e tudo mais. O que Alter do Chão representa na vida de vocês? É porque, assim, Alter do Chão, né, ela é do povo Borari, ela da sua ancestralidade é Borari, mas como ela cresceu muito, bom, Alter do Chão, ela é tudo, né, pra gente que mora aqui, é a nossa ancestralidade, é a nossa vivência, é a nossa terra que a gente nasceu e quer viver sempre, preservando ela. É a nossa história, né? Nossa história, não somente minha, mas de de todos que vieram, né, antes de mim, dos meus pais, dos meus avós. Então, ela conta uma história muito além do que é agora, né? Então, Alter do Chão, ela é a nossa terra, a nossa força. Ela não é somente um lugar, mas ela tem toda uma história, uma ancestralidade. O nosso sangue, né, que está aqui, do que a gente sente, né? A nossa vivência com o rio, a nossa vivência com a floresta, a nossa vivência com os nossos parentes que estão aqui também. Nos últimos anos, Alter do Chão vive encurralada por tensões sociais, como o avanço indevido da soja, desmatamento, queimadas, especulação imobiliária, uma série de questões que ameaçam Alter do Chão. Jaciara, como que todo esse contexto impacta a cultura e os costumes de povos indígenas? Impacta muito, né? Há uns 10, 15 anos, Alter do Chão mudou muito. Com o avanço da especulação imobiliária, cresceu muito e desenfreado, porque quando o interesse, né, é de quem tem dinheiro, as coisas vão avançando sem nem ter a conversa com quem mora aqui, né? A gente tem um novo termo também que vem sendo citado bastante, que é a gentrificação, né? Que é um processo onde tem uma transformação na área urbana, onde acaba expulsando os moradores de bairro, locais, onde acabam sendo transformados em áreas nobres, né? E aqui no centro, nas primeiras ruas, é muito difícil você achar do povo Borari, né? É muita gente de fora que acabou comprando terreno ou conseguindo de alguma forma. E aí
acabou expulsando as pessoas, não somente por pegarem os seus terrenos, né, mas também pelo quanto foi essas áreas foram tipo ficando nobres, e aí então foi ficando cada vez mais caro. Então as pessoas foram indo para áreas, né, periféricas, que a gente chama, para as áreas mais afastadas. Então hoje mudou muita coisa, impactou muito na nossa vivência e na nossa cultura, né, porque era a nossa cultura fazer isso, ter essa ligação nossa com a terra e com o rio. E aí, com o avanço também nos arredores, né, de soja, o desmatamento que tem aqui na nossa região, aqui, impacta aqui na gente também. A gente tem uma luta diária para conseguir preservar a nossa bela, né, como diz, bela e linda Alter do Chão, como o nosso território indígena, né, e a gente continua hoje sempre lutando, porque se a gente deixar, daqui a pouquinho já não vai existir mais nada, não vai existir mais área verde dentro do nosso território, só vai ser prédios, porque né, com o avanço de quem vem de fora, a maioria vem de fora, vem com dinheiro e vem pegando terras e construindo prédios, resorts, tem todo um escrito, né, que era para a gente não ter prédios nas 3 primeiras ruas, nem perto de igarapé, nem perto de lago, para não mudar a nossa visão paisagística, né, e também não ter essa mudança de impacto no solo, né, porque tudo isso precisa passar por um processo, né, porque você não é somente construir um prédio, mas para onde vai o esgoto desse prédio, né, perto do rio? Para onde vai todo o lixo que é gerado, né? Então tem todo um contexto de que é feio um prédio grande que não condiz com a nossa vida, não ajuda nada em Alter do Chão. Como tem sido a luta diária pela preservação de Alter do Chão e também pela identidade de povos indígenas? Como disse, a gente precisa, né, tá indo nos lugares políticos, reivindicar os nossos direitos que a gente tem diariamente. A gente faz denúncias, né? A gente sempre está fazendo o que for preciso, né? Então a gente vai nas nossas redes sociais, denuncia, pede, né, para que as pessoas atendam nossos apelos para essa preservação continuar, Alter do Chão continuar sendo, né, a nossa aldeia, nosso lugar de vivência. Não é porque a gente as pessoas chegaram aqui, ficou conhecido como uma vila, uma comunidade, mas que não deixou de ser o nosso território indígena, né? Então, a gente sempre está aqui colocando nossa fala, nós somos de Borari, nós vivemos aqui é nosso território indígena, nós temos nossa história. Então, é sempre tentando, né, parar esse avanço, tentando de várias formas, sendo pelas redes sociais, tentando pelo Ministério Público. A gente faz a nossa luta, mas a gente também precisa, né, que as pessoas ouçam a gente e nos ajude, né, porque somente a gente acaba sendo encurralado, né. Você falou sobre território. Vocês moram dentro da vila e também tem outras comunidades indígenas nos arredores de Alter. Essas terras são reconhecidas pela FUNAI como território indígena? Sim, Alter do Chão toda a gente chama, né, de TI, que é território indígena. Uhum. Apesar do avanço de terem pessoas que não são indígenas, Alter do Chão toda é indígena, né, é território indígena. E isso na FUNAI, nossa TI, né, ela tá em estudo, né, porque é um processo lento, infelizmente, para a gente botar no papel que é território indígena. Para a gente, já é e sempre foi, né? Nossa terra é terra indígena. Mas para o Estado, para o governo, a gente precisa ter isso em papel. Então, ela está em estudo, sendo, né, levada por antropólogos, fazendo essa pesquisa, está lá, mas só que está parado, porque, né, o governo que a gente está não deixa a gente avançar. Então, esse é um processo muito lento. Então, não é só aqui em Alter do Chão, mas na nossa região do Baixo Tapajós todo, a gente tem muitas terras em estudo.
Jaciara, você faz parte da Associação de Mulheres Indígenas Suraras pelo Tapajós. Explica pra gente sobre o trabalho da associação. Sim, a gente surgiu, né, há uns anos atrás, desde 2016, a gente começou, né, como um grupo de mulheres que ajudava, e a gente não tinha nome ainda. A partir de e criou esse nome a partir de quando as pessoas começaram a chamar a gente de suraras, né? Porque surara, em Nhengatu, significa guerreiro ou guerreira, e é o nosso grito de guerra daqui, né? E aí começaram a chamar, né, nosso grupo de mulheres, assim, porque a gente se reunia para ajudar. A gente participou do primeiro Jogos Indígenas que teve aqui no Baixo Tapajós, e aí só que em Nhengatu não tem o S, né? É Suraraitá, o plural, né? Mas só que como a gente foi começando a ser chamado de Suraras, a gente, né, pegou e adotou esse nome, Suraras, e a gente colocou Suraras do Tapajós para representar o nosso rio, né, em toda a nossa região do Tapajós. E aí a gente está com 1 ano, né, a gente formou a nossa associação, agora nós somos uma associação, né, a Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, onde a gente tem a missão de combater a violência contra a mulher indígena, o racismo, e aí a gente promove o acolhimento, né, e fortalecimento da autoestima da mesma, da mulher, contribuindo para o empoderamento econômico e político, né, porque a gente precisa desse empoderamento econômico e político, né, conhecer a política, que a gente precisa estar inserido dentro da política. E também na defesa dos seus territórios, né, porque não é somente boraris que fazem parte da associação, mas também de toda a nossa região. Toda mulher que quer entrar na nossa associação, elas são muito bem-vindas, né? A associação traz uma visibilidade para a comunidade. Eu olhei as redes sociais de vocês, são bem atuantes. Percebi que estão sempre no trabalho de fortalecimento de identidade. Vocês buscam também o resgate da língua materna? A gente teve um processo violento na época da colonização, né? Onde eram obrigados a não falar sua língua. Então, a gente teve essa perda da língua há muito tempo. Foi arrancado esse direito da gente. Então, a gente está nesse processo de resgate, né? Então, a gente tem uma escola indígena aqui, estudar a língua Nhengatu, né? Ter o notório saber lá dentro, ter essa cultura já dentro da escola já é um grande avanço para a gente. A gente tem essa retomada da língua indígena, né? Como um saber nosso ancestral, né? De cultura. E também a nossa retomada de território, né? Porque português não é a nossa língua, foi só colocada para a gente falar. E quem que ensina? São os mais velhos? Tem pessoas mais velhas que também estão lá dentro, né, para ensinar não somente a língua, mas ensinar a cultura, ensinar os texumes de palha, ensinar sobre fazer farinha, tirar mandioca. Eu mesmo já fui na escola para fazer grafismo, né, nos parentes lá também. Então, a gente tem essa troca de saberes dentro da escola, onde a gente faz texume de palha, grafismos corporais, arco e flecha. Então, a gente tem a língua e também tem os saberes tradicionais. E não podemos deixar de mencionar a pandemia. No dia 19 de março de 2020, morreu em Alter do Chão a dona Luísa Lobato, de 87 anos. E ela era uma borari. A dona Luísa era uma das integrantes mais antigas da festa religiosa Sairé e antes do sepultamento teve até ato público na principal praça de Alter do Chão. A causa da morte só foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Pará no dia 1º de abril de 2020, 13 dias depois. Mas o fato é que a dona Luísa Lobato Borari, de 87 anos, foi a primeira vítima da Covid-19 no estado e em Alter do Chão. Jaciara, como ficou a vida depois da confirmação que o vírus já estava em Alter? É porque, assim, né, a gente, quando começou a ouvir, né, pela televisão, pelo jornal, a gente já teve a noção de que estava chegando aqui, né, porque é uma vila turística, né, então vem pessoas de todo o mundo para cá, então muitas pessoas vivem do turismo aqui. E aí
Alter do Chão parado, muitas pessoas ficaram necessitadas, né? Muitas pessoas acabam passando fome nessa época. Então, o que aconteceu? Assim como a gente começou a pedir ajuda, então várias organizações não governamentais se juntaram, né? E aí começaram a doar cesta básica aqui pela região. Assim, as Suraras também fizeram, né? Nossa associação, a gente escreveu projetos, né? E conseguimos algumas cesta básica e distribuímos aqui. Então a gente tá nessa luta também para combater a fome, né? Porque a fome dói e a fome mata. Então a gente tá nessa luta para a luta do vírus e a luta da fome que as pessoas estão passando porque não tem a sua renda, né? Acabou perdendo emprego, ou alguém da família também acabou falecendo, e aí tem tudo isso, né? Jaciara, com a pandemia, vocês sentiram que a preservação de Alter do Chão ficou mais ameaçada? Sim, com certeza. Com certeza. A gente em casa e, como diz o inimigo, não dorme, né? Infelizmente, ele não para. O desmatamento ele continua e cada vez aumenta, né? E as fiscalizações diminuíram. Esse também, né? Como as fiscalizações diminuíram, não estavam indo a campo, estava tudo parado, o desmatamento foi muito maior, né, aqui na região e na Amazônia toda. A Amazônia, né, já abrangendo para a Amazônia, né, porque a gente fala daqui na nossa região, mas tipo, o que desmata aqui não afeta somente a gente, mas afeta também o outro, né, em outro lugar, porque a gente é um ciclo, né? Se não for proibido o desmatamento agora, que eu digo agora mesmo, em 15 anos a Amazônia deixa de ser uma floresta tropical. Ela não tem como retomar, ela não consegue retomar a ser floresta tropical. Então ela vai morrer e não vai ter como reverter isso. E aumentou 90% do desmatamento é ilegal na Amazônia. E as queimadas não pararam, elas só cresceram, né? E olha que aqui na nossa região, ela ainda está no período de chuva. Imagina se estivesse no período de seca, como não seriam essas queimadas, né? Então, toda a floresta está em risco, né? Não somente a Terra do Chão, mas toda a floresta amazônica. Jaciara, você falou de queimadas. Teve um incêndio grande em 2019. Aproximadamente 7,34% da unidade de preservação foi queimada. E as investigações iniciais envolveram a ONG Saúde e Alegria, que atua na região. Como foi viver isso na época? Brigadistas, eles foram inocentados, né? Eles são parceiros nossos também, porque, assim, acabam culpando as pessoas que querem ajudar, né? Assim como nós indígenas acabam culpando a gente pelas coisas que acontecem. Na área onde da savana, onde pegou fogo, estava tendo especulação imobiliária, eles estavam queimando para abrir, né? Sendo que não é deles, né? Não é deles, eles não compraram, eles invadiram para vender lote de terra. E onde né, acabaram culpando organizações que ajudam, né, não somente indígenas, mas eles ajudam ribeirinhos, ajudam pessoas carentes, né, e continuam ajudando bastante agora nessa pandemia, né, com Saúde e Alegria. Ele é um parceiro muito grande de indígenas e ribeirinhos aqui na região, e infelizmente no governo que estava e que está agora, acaba culpando os mais pobres e o que as pessoas são mais fáceis, né? Mais fácil de culpar e influenciar a culpar essas pessoas, mas que a gente continua firme aqui e lutando para que não continuem desmatando o nosso território. Como a preservação ambiental pode ajudar na sobrevivência dos povos da floresta? Nós indígenas, né, a gente é os que cuidam da terra, né? Nós vivemos e sempre vivemos em harmonia com ela, né? Então, a gente já vive aqui antes do tal descobrimento do Brasil. Então, a gente sempre viveu em harmonia com ela e a gente conhecia, né, tudo sobre a terra e tudo por onde a gente vive. Então, a gente preserva, né, nossas áreas de demarcação, nossas áreas preservadas, é o que ainda resta de floresta em pé, praticamente, porque o resto está desmatado. Então,
preservar essa floresta é preservar, além da nossa cultura, nossa vivência, nossa terra, os animais, a floresta, a gente preserva toda essa biodiversidade, né, que tem, e a gente consegue continuar sobrevivendo, né, vivendo nessa terra que a gente tanto ama. Então, né, tem que ter essa consciência ambiental, que não precisa mais desmatar para você ter economia do Brasil, para girar a economia, para ter dinheiro. Mas acaba que está comprovado que a floresta em pé, ela gera muito mais lucro e renda do que desmatada. Então, além de preservar, né, de ter essa geração de renda, mas você tem a preservação de toda uma biodiversidade, de cultura, né, do nosso saber ancestral, da nossa medicina, né, como a nossa medicina. Então, a medicina nossa, você tem que ver que a medicina, ela ajuda. Tudo que agora a gente tem de remédios e tudo, tem um saber ancestral nele, né? Nós indígenas já sabíamos de vários remédios. Hoje está ali no seu, já está manipulado, mas teve um saber ancestral antes, né? Então, você preserva tudo isso, né? Então, você preserva a própria medicina dos remédios, você preserva. É uma preservação de clima, é uma preservação da vida no planeta, uma preservação da cultura, uma preservação da medicina. Então, você tem que manter a floresta em pé, né? Porque ela é tudo em pé, né? Então, ela é nossa vida. Jaciara, como liderança indígena de Alter do Chão, da Amazônia, que recado você deixa para a sobrevivência de Alter? Preserve, né? Preserve, respeite, ajude a salvar, né, o aquífero Alter do Chão, que aqui é o maior aquífero já registrado, é o aquífero Alter do Chão, onde a gente tem que salvar essa água, né, tem que ter essa água para a nossa sobrevivência, não pode ser comercializada. Salve Alter do Chão, né, salve nós, povos indígenas. Jaciara, e como as pessoas podem conhecer mais sobre a Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós? Sim. Sigam a gente nas redes sociais, @Suraras do Tapajós no Instagram, Suraras do Tapajós no Facebook. Nós temos no YouTube também, se você quiser acompanhar. Porque além da nossa associação, a gente tem um braço que é muito forte, que ajuda a gente, e é o nosso musical, né? Que a gente tem um musical chamado Suraras do Tapajós, onde a gente leva, através da música, a nossa cultura, o nosso grito, né, de demarcação já, o nosso grito de não destruir o nosso território. Então a gente tem lá na nossa rede social no YouTube, você consegue acompanhar o clipe que a gente já lançou, e também a gente vai lançar mais 2 clipes, e mais um álbum futuramente agora, a gente ainda não tem uma data. A gente também tem campanhas, né? A gente continua com campanha de arrecadação de fundos para fazer cesta básica para a gente levar, né, para as mulheres, para as famílias que estão passando por dificuldade agora nessa época de pandemia. Jaciara, muito obrigada por essa conversa, foi um prazer. Sei que a agenda estava apertada, tinha muitos compromissos da associação por esses dias. Obrigada por reservar esse tempinho pra gente. Muito obrigada também pelo convite, e eu espero que esse podcast circule muito por aí, que ajude, né, além de nós, mas que as pessoas reconheçam, né, o nosso território e conheçam a nossa luta também, e ajude a gente, né, a continuar preservando o Alter do Chão e o nosso território indígena. Este episódio foi pensado para ser uma conversa com 3 lideranças indígenas, mas está na época da cheia em Alter do Chão, tem muita chuva no local e isso impediu que o episódio fosse gravado com os 3 juntos. A chuva deixou lugares isolados sem energia por vários dias seguidos. Quando a energia voltava, não era estável, a rede de internet era fraca e o sinal de telefone inexistente. Nos breves momentos de internet, conseguimos conversar com o cacique Domingos Munduruku e com Cristóvão Borari. O sinal fraco impediu que eles se conectassem pelo Zoom para gravarmos como foi feito até agora.
mas eles aproveitaram um breve momento de sinal e encaminharam, por WhatsApp, um recado para você que nos ouve. Vamos começar com o cacique Domingos Munduruku. Ele tem 65 anos e é a liderança da aldeia Bragança, que fica no município de Belterra. O trajeto da aldeia até Alter do Chão tem cerca de 100 quilômetros e dura em média 2 horas de barco. O papel do cacique na comunidade é de manter o povo informado e ensinar os mais jovens como ser uma aldeia fortalecida. Hoje, a aldeia Bragança é formada por 28 famílias, são quase 100 pessoas no total. O cacique deixou um recado sobre a floresta, sobre Alter do Chão e fez um pedido. Alter do Chão só pode melhorar se todo mundo ter cuidado com a floresta, ainda que tem. E todo mundo trabalhar em prol de todos. Não deve se separar um de outro, pois só assim, junto a gente consegue manter a nossa vida em harmonia. É muito importante a gente ter a floresta em pé, verde, para que ela esteja o nosso alimento, é tudo. Eu não posso falar nada de floresta com relação a dizer que não é bom. A floresta é a nossa mãe, é o nosso pai, é nosso alimento, é o nosso remédio, é tudo isso. Inclusive eu trabalho com remédios da medicina, então aqui na floresta tem muito. Então quero pedir às pessoas que possam nos ajudar em construir, finalizar a construção de um posto de saúde na aldeia, pois sem a saúde ninguém pode viver. Então acabou o nosso recurso, por isso pedimos às pessoas, às ONGs, qualquer pessoa que possa nos ajudar, será bem-vindo. Vamos ouvir agora o recado do Cristóvão Borari. Ele tem 41 anos e é da aldeia Borari de Alter do Chão. Ele já foi tesoureiro da Associação Indígena Borari e também representante dos Jovens Borari do Baixo Tapajós de 2010 até 2015. A questão da preservação em Alter do Chão, ela é muito complicada, né? Porque assim, a gente luta pela preservação, mas assim, nós somos a minoria, né? Assim, sempre como eu digo, que aqui manda quem tem dinheiro, quem tem poder aquisitivo, né? Assim, porque Alter do Chão, ele cresceu muito a questão mobiliária. Pelas licenças, às vezes você é impedido de fazer as coisas quando outras pessoas vêm de fora e vão fazendo, né? Vão criando os prédios na beira dos lagos e a gente não sabe como eles conseguem essas licenças. A questão da preservação em Alter do Chão, o que a gente se preocupa muito com a preservação do lago, né? Lago Verde, que assim é o charme de Alter do Chão, né? Junto com a praia, né? E a questão da pesca, né? Que tem muitas famílias ainda que sobrevivem, depende um pouco da pesca, né? Então, porque assim, todos os igarapés que tem ao redor na Alter do Chão, elas deságua tudo no rio Tapajós, que dá no Lago Verde, né? Então a questão da nossa preservação para a sobrevivência é a questão do rio, né? Nós temos que preservar muito. A questão da sobrevivência de Alter do Chão é a gente abraçar a causa, né? Nunca a gente que é filho, nunca desistir da luta, né? E se você quer conhecer um pouco mais sobre essas 3 lideranças indígenas, Jaciara Borari, Domingos Munduruku e Cristóvão Borari, já sabe, é só entrar na nossa página no Instagram, @podcastpiracaia. E no próximo episódio vamos falar sobre um elemento fundamental para a vida em Alter do Chão, o rio Tapajós. Te espero, hein? Um beijo e até lá! Roteiro, produção e apresentação de Kellen Barreto. Edição de áudio e identidade visual de Rafael Steigleder. Edição de texto de Thaís Umbelino. Orientação, Célia Matsunaga. E participação de Jaciara Borari, cacique Domingos Munduruku e Cristóvão Borari.